Boa noite, meu nome é Luiz Henrique e o meu grupo é o Johnny Ribas, o Alisson Lander e Pedro Ramires. Eu vou falar sobre a infraestrutura de transporte no Brasil. Como todos sabemos, nosso país está entre os maiores do mundo em extensão territorial. Mas ainda assim o Brasil fica bastante atrás nos indicadores quando se diz respeito à rede de transportes. Atualmente o Brasil utiliza as formas de transporte através de rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. As rodovias são as mais utilizadas de transporte de cargas no país. Mesmo tendo uma malha ferroviária extensa, ainda precisamos melhorar muito em comparação com outros países. Vários fatores contribuem para isso. Entre elas, a falta de conservação das estradas e a falta de investimento por parte do governo. Embora o transporte ferroviário no Brasil tenha sido predominante até o final do século XIX, quando estruturava os deslocamentos das mercadorias da economia cafeeira, hoje se encontra praticamente abandonada. Várias delas foram sucateadas e algumas até desativadas. Um dos motivos que impede o crescimento delas seja o excesso de burocracia. Para liberar O nosso país, mesmo tendo inúmeros rios, acaba não aproveitando todo esse potencial de transporte hidroviário, esse que provavelmente seja o sistema de transporte mais ecossustentável disponível atualmente. As hidrovias são feitas pelos rios que existem em todo o nosso país. Um dos motivos que impedem o crescimento delas seja o excesso de burocracia para a liberação de descarregamento de caminhões, o que acaba gerando filas gigantes de caminhões esperando para descarregar, além da lentidão na análise de pedidos de autorização e liberação de novos portos. O transporte fluvial, apesar de ser mais lento que o transporte rodoviário, tem um potencial de cargas muito maior que o realizado por meio de caminhões, considerando-se um volume possível de ser transportado em cada viagem. Vou falar um pouco sobre os portos brasileiros, porque eles praticamente foram abandonados pelo Estado, sob o falso pressuposto que se tratava de um assunto de interesse exclusivo dos setores exportadores. Essa falta de investimento levou ao sucateamento de toda a infraestrutura portuária brasileira. O transporte aéreo é o meio de transporte mais rápido, só que ao mesmo tempo é o mais caro. O nosso país vem investindo muito em novos aeroportos, modernizando o que já existe, mas ainda não é o suficiente para a demanda existente. Vou falar sobre umas possibilidades de melhorias. Uma maior diversidade no meio dos transportes utilizados poderia melhorar muito o nosso sistema, pois o transporte rodoviário que predomina no nosso território, assim sendo, os novos investimentos estatais visando a expansão da infraestrutura devem ser concentrados em hidrovias e ferrovias, sem se esquecer da manutenção da malha rodoviária já existente, né? Mais rapidamente nas obras, uma vez em diversos casos, falta licenciamento ambiental para a abertura de novos portos, novos trechos. Uma das melhorias seria reduzir os trâmites burocráticos para a liberação de mercadorias e produtos, principalmente nos terminais, aeroportos de cargas. Segundo um estudo do ano de 2013, feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, o tempo gasto no país chega até 175 horas, enquanto na China é aproximadamente de 4 horas. Assim, chegamos à conclusão que cada sistema de transporte tem suas vantagens e desvantagens, ainda mais no Brasil, que tem uma extensão territorial gigante. Assim sendo, precisamos analisar bem o uso
de cada um e retiramos o que cada uma possui de melhor e, se possível, que elas sejam utilizadas em conjunto.